Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até à morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade. Vereis o justo e ouvireis a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Este versículo faz parte da defesa de Paulo de Tarso quando, em Jerusalém, é preso. Ele está numa situação bastante difícil, sendo acusado pelos judeus de transgredir a lei. Sua presença em Jerusalém e no templo causa um grande alvoroço, de modo que as autoridades romanas têm de intervir, achando também que ele era um agitador e que queria provocar uma rebelião. Em meio a tudo isso, Paulo dá um belo testemunho, narrando sua conversão e o encontro que teve com a luz e a palavra de Jesus quando ia a Damasco. Se outrora ele havia dito que o fogo mostraria a obra de cada um, agora ele experimenta o fogo da provação e da prisão, onde é chamado a testemunhar Jesus e seu Evangelho. Não há nada de romantismo, mas percebe-se uma fé consistente de Paulo que poderia questionar se Deus estava com ele ou se o havia abandonado, e assim abandonar a fé. Pelo contrário, ele mostra que o encontro com o ressuscitado foi tão forte e significativo em sua vida que,
mesmo que lhe venham tribulação, fome, nudez ou morte, nada o separaria do amor que aquele encontro lhe proporcionara. Bem se sabe que os cristãos, hoje, também experimentam diversas formas de perseguição e provações, e que a tentação de desistir e renegar a fé é grande. Mas o exemplo de Paulo mostra que é preciso, nesses momentos, trazer ao coração o encontro fundamental com Jesus, reviver aquele amor e, mais uma vez, colocar-se à disposição de fazer o que o Senhor pede. São Paulo se dirigia a Damasco para perseguir. A partir do encontro com Jesus, ele adentrava naquela cidade como perseguido. A fé comporta essas controvérsias, mas Jesus e sua boa nova são o conforto e a fortaleza também para os cristãos de hoje.